Boa noite, pessoal. Oi, Marcelo, tudo bem? Dei boa noite, o telefone quase caiu aqui. Olá. Marcelo, não tô conseguindo te adicionar aqui, tá aparecendo que você não habilitou. Você consegue mandar o convite para mim, Marcelo? Ou dá uma conferida se você está seguindo o meu perfil já, porque se você não seguir, pode ser que aconteça isso. Oi, Tati, oi, Pedro, oi, Adri. Buenas, Adri. Tô muito escura, eu só me vejo escura, mas eu tava testando aqui como se eu estivesse tirando foto e tava bem. Agora tô me achando escura pra dedéu. Tô entendendo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A live de hoje promete. Oi, Humberto. Ah, agora foi, Marcelo. Tô te colocando ao vivo. Tá escurinho, Adria. Obrigada pelo lindo, mas eu não sei o que é. Oi, Marcelo. Olá, deixa eu só arrumar aqui a altura. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom, graças a Deus, tudo jóia. Eu tô. Desculpe os 2 minutos aí. Não, imagina, eu que não sei porque eu tô no mesmo lugar que eu ficava e agora tá escuro. Ficar embaixo da luz aqui longe. Ai, meu Deus. Legal. Mas isso é o menos importante. O importante é nós estarmos aqui e o pessoal curtir aí, dar as suas contribuições, Exatamente. Compartilhar com a gente. Primeiro, obrigada, né, Marcelo? Depois do Eu ano. que agradeço. Principalmente para você, mais do que para todos nós, mas obrigada aí por ter aceitado o convite, por estar compartilhando aí tua experiência com a gente. E vamos lá, né? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta. Eu procuro trazer aí conexão entre ideias e esporte, tenho conseguido isso de maio até aqui. O Marcelo, diferente de muitas outras pessoas que eu entrevistei, eu conheci o Marcelo através acho que um coach esportivo que ele deu quando eu trabalhava na Brahma. Então, Marcelo já faz aí mais foi o que? Acho que foi lá por 1996, talvez. Faz tempo. E foi bem marcante, pessoal. Já naquela época lá foi um cunho mais empresarial, mais nessa pegada de coach esportivo que ele é, entre outras coisas. E a gente já se esbarrou, porque ele é de Curitiba, eu cresci lá, e já se esbarrou aí na academia que ele também malhava, o Malha, que é o Amaral, onde eu aprendi a nadar e fiquei lá por bons 25 anos. Então, obrigada, é um prazer você estar aqui com a Eu que gente. agradeço. E, por favor, fala um pouquinho aí de você, e depois eu já fiz minha colinha aqui para te bombardear. Marcelo fez isso para mim. Nosso assunto aí vai ser mapeando o caminho do sucesso, e após uma crise, após derrotas. Ele vai explicar um pouquinho para a gente por que ele sugeriu esse tema. E vamos lá. E quem tiver pergunta vai colocando, na medida do possível, eu interrompo o Marcelo, vou colocando para vocês. Então, Marcelo, você está com a palavra. Obrigado. Ali, muito obrigado. Se a gente não conseguir responder todos, aí fica o e-mail, a gente vai
na medida do possível, esse é um compromisso que eu tenho, né, daquilo que eu me propus a fazer. Gostaria de abrir dizendo primeiro assim, não se assuste, aquela foto não é fake. Era eu já fui mais gordinho, assim, né? Mas como a Ale disse, e eu não gostaria de me comparar, e hoje eu fiz um atendimento a uma pessoa que tem me acompanhado nessa trajetória desde março do ano passado, em que e eu não escondo, gente que não fala a palavra câncer. Né? Eu descobri em março abriu um câncer no pâncreas, um câncer bastante agressivo, com uma perspectiva de 20-80. O que é 20-80? Eu tenho 80 chances de vida, 80%. Ele falou, não, é de 15, 10, 20, se tudo der certo. Eu digo, nossa, que legal, né? Então, vou começar a curtir já. E venho junto com a pandemia trabalhando isso. Quer dizer, então hoje eu estou de 75 quilos, eu vim para 49, hoje eu tenho 56, 57, então aparento aí sem cabelo por causa da quimioterapia, etc. Mas isso não é um problema, não estou falando isso para vocês ficarem com pena de mim, muito pelo contrário, né? A Ale trouxe, eu há muito tempo, né, e sei que tem um amigo, irmão que está aí me assistindo junto com a esposa dele, o Nelson Bittencourt. Há muitos anos eu faço essa transposição entre o mundo do esporte e o mundo corporativo. Fiz, inclusive, alguns posts recentes falando sobre a trajetória do São Paulo, com todo o respeito ao técnico, mas o meu olhar é muito mais sobre a gestão. Né? Até eu participava agora de uma abertura de uma aula em que eu dizia, olha, por incrível que pareça, as pessoas nessa pandemia se perderam. Elas foram saturadas de coisas, elas continuam controladas. Inclusive, eu fiz também um texto falando sobre servidão voluntária, e, na verdade, né, eu estava relendo um livro maravilhoso do Etienne, e, assim, são coisas de 1700, né, 1500, né, 1738, quando você fala do Immanuel Kant, enfim. Então, trazer isso, né, o que aquele episódio causou de trauma, causou de perturbação, não só naquele jogador, mas no time, em que faz com que eles saiam lá de cima e venham aqui para baixo. Quer dizer, e agora, né, como é que faz? Né? Tiver que dispensa a pessoa, encontra culpados, não era nada disso, enfim. Então, muito obrigado, faz muitos anos que eu venho fazendo isso, acho que é uma expertise, tanto na vida do esporte, na vida organizacional, como na vida pessoal. Eu tenho me servido muito disso. Né? As pessoas têm me perguntado como é que você consegue manter essa retidão durante todos esses meses. Você não tem medo? Eu digo, claro que eu tenho medo. E muito medo. Mas aí é que eu me sirvo de algumas coisas. Né? E para encerrar essa abertura, eu estou no esporte há 48 anos, esse ano eu faço 61 anos, e algumas coisas que eu quero compartilhar aqui foram decisivas para me manter como eu estou aqui agora. Né? Acabei de fazer quimioterapia na segunda, é uma pancada, né? Mas ao mesmo tempo eu já consegui treinar, né? Na própria segunda, na terça, hoje. Então, assim, eu vou abrir aí espaço para a gente poder falar um pouquinho mais sobre algumas coisas. Eu continuo trabalhando no esporte, com atletas, com equipes. Até o ano passado trabalhei aí no Jack Crona Futsal, com atletas de Muay Thai. Enfim, eu vou atendendo, né, pessoas particulares. Né? Hoje essa pessoa estava doente, vem me acompanhando, organizações, etc. Então, muito obrigado, é um prazer. Eu vou deixar você seguir aí. Tá bom. Obrigada, Marcelo. O pessoal está perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Depois eu coloco lá no YouTube também, com o mesmo nome, segue a ler. Se assim o Marcelo me permitir, Marcelo, eu jogo no YouTube, não fica só no Instagram. É público. A gente não pode reter as coisas. A gente precisa disponibilizar. Né? E quanto mais a gente disponibiliza, mais retorna para a gente. Isso eu aprendi já há muito tempo, e nas 2 vezes em que eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, peregrinando a pé, eu percebi exatamente isso, a grandiosidade do compartilhar, da generosidade.
E baseado um pouquinho na tua abertura, minha amiga de São Paulo, Adriana, comentou aqui, ó, que a tua mente já trabalhada talvez tenha te permitido a resistência da sua saúde além do tratamento, para você ter revertido e tá saindo dos 20% indo para o 80%, né, Marcelo? Com certeza isso eu diria... Eu dizia para essa pessoa hoje que não tem um câncer maior ou menor, não tem um trauma maior ou menor, não tem um sofrimento, uma perda, etc. Existe a minha experiência. Então, eu disse a ele, eu fiquei entre a cirurgia e depois eu fiquei internado 15 dias, quando voltei a Curitiba, eu operei em São Paulo, 5 dias na UTI. Não posso me comparar, dizer assim, a minha experiência na UTI é maior. Não. Tem gente que foi 2 meses, 3 meses, 6 meses. Mas é a minha experiência. E eu diria, ela foi muito dura, porque essa última, eu fiquei 2 dias e 1 noite acordado. De manhã, de tarde e de noite. Deitado na UTI, com tudo aquilo, essa loucura toda, os sons todos, os gemidos, as mortes, e eu tive que me abstrair, meditar, focar, porque senão eu enlouqueceria. Né? Então foi aí que eu vim para 49 quilos, e aí eu disse, eu preciso sair daqui, porque eu preciso começar um ascendente. Então, a cabeça, ela, sem dúvida nenhuma, foi fundamental, assim como o apoio da família, da minha mulher querida, que assim, incansável, me aturar, e às vezes a gente fica intragável, a gente fica mal-humorado, né? Nada apaziguado, se perguntando por que comigo. Mas por que não? Eu descobri que ter uma vida saudável durante muitos anos tem um impacto nas outras pessoas do que se alguém que não tivesse tanta saúde ou que não tivesse esse cuidado com o estilo de vida, com a prática da atividade, da alimentação, do mental. Então, acho que isso, esses anos todos que eu me dediquei, inclusive à docência, a trabalhar nas organizações, fez diferença além da fé. Legal. Muito, muito bacana e parabéns. Deixa eu pegar a minha cola que caiu aqui. Peraí. Eu acho que com essa introdução, pessoal, vocês já entenderam por que o nosso título aqui da live é Mapeando o Caminho do Sucesso. O Marcelo está dando o exemplo dele, mas a gente vai trazer um pouco de experiência também. E, Marcelo, você passou para mim aqui que queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre o que você colocou, que lá na década de 80, né, os combatentes ou o pessoal que ia para a guerra, os psicólogos trabalhavam com eles. Bom, você tem 2 opções, ou você vai voltar são, ou você vai pirar de vez, né? E falando diretamente. Só que isso, ao longo do tempo, e a gente sabe hoje da psicologia positiva, inteligência positiva, enfim, uma área que você especializou também, que isso não é mais essa verdade. Tem um terceiro caminho a ser trilhado para a gente poder sair dessa diversidade. Então, o que você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Bom, acho que a primeira coisa, e que está muito no contexto da nossa sociedade de uma maneira geral, é o entendimento do que seja sucesso, né? Então, as pessoas veem isso como algo estranho. É o glamour, é a coisa assim das aparências, né? O sucesso é um lugar onde você vai chegar ou é uma construção, uma trajetória, né? Então, isso para mim fica muito claro e muito evidente. Né? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu falei do caminho de Santiago de Compostela. Mais do que chegar, né, tudo que ele te oferece ao longo dessa trajetória, que pode ser de 900 quilômetros, 400, 300, 3.000, depende de onde você sai. E é comum, quando as pessoas vão se aproximando de Santiago, que diminui o passo, porque está acabando aquilo que era tão bom, que você chega e diz, tá, e agora? Daí agora voltar para casa. Né? E é o que a gente está escutando. Aí eu estou louco para voltar ao normal. Que normal? Que normal? Se talvez eu estava vivendo uma normose, né? Vivendo da escolha do outro, do direcionamento das redes sociais, das inteligências artificiais que dizem para você compre isso, compre aquilo,
você fala um negócio, aparece um monte de coisa, você fica refém, você precisa comprar, se você não comprar, meu Deus do céu. Então, tem uma série de coisas. Então, essa é uma questão. Com relação a esses combatentes, né, e eu tive possibilidade de conhecer, inclusive, alguns, daquele exemplo que eu te dei lá do ciclo olímpico, quando eu trabalhei na canoagem, eu levei os atletas, né, para aqui no Museu do Expedicionário para conversar com alguns ex-combatentes. E algumas pessoas absolutamente normais, que contaram a sua experiência, que estiveram no campo de batalha, que falaram que não eram só aquelas 2, 3 grandes conquistas, ocorreram outras enormes, né? Pequenas de não tão destaque, enfim. Mas então, interessante, porque ou você volta normal ou você volta perturbado. Mas aí os estudos começam a aparecer e aí você começa a perceber, e hoje, muito mais com a neurociência, com a tecnologia, de que, primeiro, é possível criar outras conexões. Que o ambiente tem uma interferência, né, inclusive nas nossas células. Né? Há estudos na Inglaterra de gêmeos univitelíneos, e alguns contraíram câncer, outros não, outros deprimiram, outros não, sendo muito próximos. Aí tem estudos incríveis. Então, o ambiente também traz essa contribuição. E aí, a primeira coisa é assim, acreditar que não vai ter tropeço na vida. Né? Então, achar que sucesso é não ter nenhuma, é um erro. Porque é exatamente na queda, exatamente no erro, o que não faz parte da nossa cultura. Erro é motivo de execração, de punição, né? Só a gente lembrar aí da nossa infância, a gente escuta muito mais não do que sim. Né? Muito mais, menos estímulo para empreender, para usar, para arriscar, porque hoje a gente chama de bullying. Né? Então, assim, alguém levantou a mão e fez uma pergunta, a gente se olha e diz assim, meu Deus, e ele percebe. E se aí a autoimagem dele não é legal, ele diz assim, meu Deus, que besteira que eu falei. Nunca mais abro a boca. Né? Às vezes tem a mesma dúvida, desculpa te interromper, mas muitas vezes a gente tem a mesma dúvida, só que não tem coragem de levantar a mão. Né? A gente fica quietinho e deixa o... Então, como é que a gente enxerga a derrota? Né? E aí nós temos vários atletas aí. Tem pessoas assim, ó, eu fico absolutamente indignado, porque para ele só existe o primeiro lugar. Então ele passa pelo pódio, se ele foi segundo ou terceiro, muito mais até o segundo, porque ele chega no segundo perdendo, o terceiro chega ganhando. E ele mal recebe a medalha, ele tira, com aquela cara enfruscada, assim. E eu fico me perguntando assim, pô, rapaz, o que será que aconteceu? Né? Eu vou falar isso mais para frente, eu sei que você vai me perguntar sobre esse método de análise de performance, mas eu diria assim, ó, que sem dificuldades e contratempos, a gente não se desenvolve, não cresce. Porque são nessas oportunidades que para alguns aparecem, né, possibilidades, não é para todos. Obviamente que aí tem uma questão que eu acabei indo trabalhar, que é a maneira como a gente percebe as coisas, as situações, as pessoas. Né? Eu posso ver a mesma situação e entender isso de uma outra forma. E uma pessoa vê a mesma situação de uma outra maneira. Então, nós estamos falando de repertório. As pessoas dão significados às coisas de maneira diferente. Então, se o teu repertório é pobre, se você nunca errou, se você nunca arriscou, se você nunca caiu, e aí essa tem sido uma pergunta, como é que você faz? Eu já errei muito. Eu já caí bastante. Eu já perdi muito. Né? E aí tem inúmeros estudos, tem livros que falam sobre isso, pesquisas. O professor Ken Robinson, né, fez um tratado sobre isso, o livro traduzido em português é O Elemento. Né? E ele fala do Michael Jordan, dos Beatles, do Walt Disney, o próprio Kobe Bryant, né, recentemente, aí, 1 ano do falecimento, foi de um desafio, né, de uma insuficiência, de uma provocação do pai, e o cara... Né, criou a mentalidade mambo. Né? O próprio Bernardo, José Roberto Guimarães, enfim, tem um monte de gente que... eu até coloquei aqui o Fernando Fernandes, ex-BBB, né, a partir de uma perda, a partir de um trauma, né, eu nunca perguntei a ele, mas eu creio que eu já ouvi ele dizer
se eu não estou enganado, e por favor, de que hoje ele se enxerga muito melhor do que antes. Né? Pelo menos as pessoas com quem eu convivo, eu tenho essa informação. Né? Nunca foram tratadas. Eu acho que Eu acho que ele saiu do mundo de futilidade e realmente entrou no mundo para valer, né? Para valer. E muito posicionado, né? Porque ele foi um grande paralímpico, se posicionou diante do comitê, se retira, já ganhando muitas medalhas, e vai num projeto pessoal. Né? É muito legal o que está sendo apresentado aí na Globo, etc. Então, eu tenho vários conhecidos que, a partir desse contratempo, se reinventaram. Mas uma coisa que eu sempre pergunto, né? O Mário Sérgio, que é um amigo que eu conheci, ele ainda não era cego, e aos 8, 9 anos ele ficou completamente cego. Trabalha aí no futebol, né, de cegos e está no Comitê Paralímpico. Às vezes eu chamo ele para vir fazer alguma fala lá nas minhas atividades, e aí eu digo: você quer que eu vá buscar você? Ele falou: não, só me diga qual é a sala, qual é o andar, que eu chego aí, o horário. Chega. E ele não ouve, e chega, isso basta, e ele vem. Né? E assim, é incrível. Então, aí começam algumas coisas. Eles nunca foram tratados como vítimas. E eles sempre foram acolhidos, desafiados e apoiados pela família, pelos amigos, etc. Então, a gente começa a perceber, né, que tem um modelo, tem um padrão aí. Né? E eu acho que esse padrão é que é importante a gente identificar. Então, vários estudiosos começaram, né, nesse trabalho. O Seligman é um deles, né? E ele diz que lá na década de 60 ele chega no laboratório, ainda estudante de pós-graduação, e os mais velhos discutindo lá e indignados com uma experiência com um cachorro que eles estavam fazendo. Então, assim, eles, entre um estímulo sonoro, né, e como é que os cachorros reagiam. E depois, interessante falar dessa experiência. Deixa eu pedir para você colocar um pouquinho, para quem não conhece. Não que eu te conhecesse também, mas eu li aqui e acho que é interessante para a gente fazer o pessoal entrar realmente no contexto, porque o Marcelo está trazendo muito essa questão aí de como que a gente... o problema não é a diversidade, sim como a gente reage a esse estímulo negativo que você foi posto, seja por uma doença, seja por uma depressão, enfim, por uma perda. Então, como reage. Ele deu alguns exemplos aqui de esportistas famosos, como Michael Jordan, como o Kurt... como é o nome dele mesmo? O Kobe Bryant. Kobe Bryant. Mas tem o Walt Disney, que eu acho que é uma história mais conhecida aí. E, enfim... e aí tem uma experiência, e essa questão do negativo, como que a gente reage, e por que muitas pessoas desistem, ou é mais difícil de reagir. Aí tem essa experiência com os cachorros aí, que eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, para a gente contextualizar. Legal, muito legal o que você falou, porque eu quero voltar um pouquinho, porque quando entrou a pandemia, as organizações, a partir de novembro, dezembro, elas iniciam aí os seus planos estratégicos, né? E aí eu quero fazer só uma costura. Aí chega janeiro, fevereiro, todo mundo, né? E as pessoas também fazem os seus próprios propósitos do ano, né? Quem é que na virada não se enche de objetivos, etc, etc, e tal, né? Agora caíram tudo por terra, até começa tudo de novo, enfim. Mas nos perguntaram isso. Professor, e aí eu fui consultar outros colegas, né? Escuta, tem algum país de primeiro mundo, alguma empresa global, alguém que pensou no coronavírus, na pandemia, nesse lockdown, né? Nessa coisa no mundo inteiro, que você fecha os olhos, o mundo inteiro está no mesmo lugar, na mesma situação? Eu disse, olha, nas pesquisas não aparece nada. Daí ele virou e disse assim, tá, e do que é que vale planejamento se a gente não consegue rastrear essas coisas? Eu digo, opa, peraí. Nós estamos falando primeiro do planejamento. E planejar é prever determinadas coisas, é fazer exercícios de previsão futura.
é olhar recursos, é ver possibilidades, enfim, é extremamente importante pensar em planejamento e não só planejar e executar. Agora, se não foi possível rastrear, não ter rastreabilidade, aí eu diria, aqueles que não planejaram, aqueles que não têm um modelo mental, aqueles que reagem e não agem, agora estão perdidos. Porque o cara, por exemplo, não fez uma reserva pessoal de grana e agora está ferrado. Ou ele muda tudo, e seja pessoal ou na organização. Então, a possibilidade desse planejamento nos dar caminhos, então não é o fato em si, mas é como eu ajo diante daquela situação. E aí tem a ver as nossas crenças, aí tem a ver esses fatores limitantes, e aí volta a pesquisa lá de 60 do Martin Seligman, que né, vamos dizer assim, o pai da psicologia positiva, em que ele se dedica, né, nesses últimos 50 anos, 20 anos, a não olhar para a insuficiência, mas para aquilo que é positivo, aquilo que a gente pode fazer. E aí ele entra num campo muito grande, né, da gratidão, do aquietar a mente, e tem várias e várias estratégias aí para que a gente possa, né, ter essa positividade, que não é essa coisa cor-de-rosa, né, mas, como eu disse, o nosso cérebro, né, ele foi lá, o mais primitivo, acostumar, assim, preparado para nos deixar sempre alerta às situações de emergência, etc. Né? Então, voltando para os cachorros, aí eles resolveram ampliar isso aí, colocá-los dentro de uma caixa grande, né, com uma divisória baixa, e sabendo que eles eram capazes de pular. E depois incrementam fazendo da seguinte maneira: de um lado eles tocavam um sino, e imediatamente após o sino vinha o choque, né, porque eles já tinham feito isso antes. Então os cachorros, quando viam o sino, né, pulavam de lado. Só que agora eles associaram o choque. Então eles foram crescendo nisso aí. E o que eles esperavam? Né, tamanha facilidade dos cachorros pular, eles disseram assim, bom, os cachorros vão pular, eles sabem que depois do sino vem o choque e eles são burros, né? E aí o que aconteceu? Eles se acomodaram, eles deitaram, eles se acostumaram. E é isso que fala a servidão voluntária. E o cara está falando isso em 1500. O Immanuel Kant fala em 1738. Então, assim, nós continuamos numa servidão, né, por falta desse entendimento de quem somos nós. Né? Os nossos sabotadores, e esse é um grande problema, a pirâmide de Maslow, que não era pirâmide, mas colocar numa pirâmide, embaixo você tem duas linhas das necessidades básicas, né? De comer, de beber, né? De fazer as necessidades primárias, de procriar, de segurança. E sabe o que aconteceu na pandemia? Nós voltamos para o que há mais primário. O Ken Wilber, né, um grande pensador, né, dos últimos tempos, tem falado aí da liderança integral, da saúde integral, mas nós descemos. Nós temos uma permissão, nós falamos assim, salve-se quem puder, eu vou cuidar do meu. É sobrevivência, é instintivo. E se nós não estivermos atentos a isso, aí vamos para o esporte, aí vale tudo. Vale fazer qualquer coisa. Lamentavelmente, Lance Armstrong fez qualquer coisa para ganhar. Lamentavelmente, ele fez qualquer coisa, né, para poder ser o primeiro. E aí essa é a linha tênue entre o esporte de alta performance, né, e a obsessão, a doença, a psicopatia, etc. Porque as pessoas, né, entram num campo assim, ó, é o sucesso a qualquer preço. E nas organizações não é diferente, né? Puxa-se o tapete, mata-se. Né? Então, eu lembrei e contei para você de um episódio lá no ciclo olímpico da Grécia. Eu estava fazendo um trabalho com os atletas de canoagem, de slalom, e naquele dia resolvi filmá-los. Filmei, nós simulamos uma competição, eu e o técnico francês. À noite, depois do jantar, fomos para a sala de projeção, lá de reunião, e eu disse, olha, eu vou passar um vídeo para vocês, e eu gostaria que vocês, com esse papel e essa caneta, fizessem uma lista. E nessa lista eu queria que vocês colocassem tudo que vocês viram de positivo. Só positivo. Só aspectos positivos. Seja da técnica, do emocional, enfim, do tempo. Só
fatos positivos, só o que vocês observam de positivo. Beleza, beleza. Apaguei, comecei a passar e com o olho neles. Consigna dada, instruções dadas e ninguém escrevia nada. Aí me surgiu duas coisas. Será que está muito escuro? Será que eles entenderam as minhas orientações para acender a luz e assim, moçada? Eu estou percebendo que ninguém está escrevendo nada. Vocês entenderam? Silêncio. Eu vou repetir. É para vocês formarem uma lista só dos acertos. Vou deixar a última linha lá de luz acesa e manda bala. Não tenha medo. Passei. Vi que poucos escreveram e aí no final, quando eu recolho, eu vi que aqueles poucos que escreveram, poucos tinham escrito as suas coisas positivas. A grande maioria, erros, insuficiência, reclamações, queixas, não deu certo por causa disso, daquilo, daquele outro, e eu não sabia o que responder. Eu disse, mas não foi isso que eu falei. O que é que eles entenderam? Então a primeira coisa é assim, esses caras estão de sacanagem comigo, você comprou. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Bota a culpa no outro. Eu disse, não, peraí. Será que eu falei certo? Será que eu dei certo? O que será que eles estão entendendo desse processo? Qual é o diálogo interno que ocupa a nossa mente e que nós não percebemos porque estamos muito agitados? Nós somos multitarefas, porque disseram que tem que ser multitarefa. Uhum. Nós fazemos 500 coisas ao mesmo tempo e não conseguimos ter foco. E aí eu participava dessa abertura lá da Sustentar em Santa Catarina e eu dizia, e alguém, um dos interlocutores lá, um dos palestrantes, dizia assim, não, foco é a administração do tempo. E aí eu escrevi para ele, dizer assim, não, o tempo é 24 horas. Foco para mim é saber fazer escolhas. É ter a capacidade de dizer, não, nesse momento eu não posso te atender, por isso e por aquilo. Ô Marcelo, sim. Deixa eu te interromper porque é muito marcante para mim, sabe? Que o tempo tem 24 horas, isso eu repito até hoje. No meu primeiro trabalho, que você conhece, com a Beatriz Belfort e o Hélio Amaral, na época, era uma coisa que o Hélio sempre falava. Todo mundo tem 24 horas, você que decide o que vai fazer com ele. Então, isso eu acabei usando muito até pela questão esportiva, né? Você também é do esporte, sabe disso. Até eu estou vamos começar uma série de lives com o pessoal que é médico, que uma médica criou com o marido dela o movimento Médicos Atletas, porque não tem essa desculpa, estou de plantão, não posso treinar. Sabe, amanhã eu vou falar com uma confeiteira que também está fazendo desafio para os confeiteiros, não é porque é confeiteiro que tem que ser gordinho, que não pode fazer exercício, entendeu? Então, eu acho que essa questão é interessante que você está trazendo. E a outra também, que é essa coisa do positivo. Você está falando que parece que eles não entenderam a tua mensagem, mas é isso para quando pergunta alguma coisa para a gente numa entrevista, ou se você fosse me perguntar agora, eu pensando aqui com os meus botões, se fosse me perguntar agora do que eu lembro da minha última competição, eu vou lembrar do que eu errei, não do que eu fiz certo. É uma coisa que a gente traz e acho que resgata, não é só a nossa infância, como é o padrão que a gente foi criado. O mundo trouxe a gente, não só, né, não vamos falar aqui de culpa de pais, nada, mas é o padrão mesmo até então. E aí a gente tem que chegar no momento que a gente tem que saber redefinir, mas a mente ainda não conecta, né? Mas por quê? Eu estou falando isso em voz alta porque eu estou pensando aqui, porque eu lembro muito isso. Eu vou mais eu tendo para o lado negativo, porque a gente vai lembrar do positivo. O negativo já está lá, aqui o diabinho já está aqui, fala isso, mas o positivo a gente tende a tadinho, pisar nele e não falar que ele foi bom também, né? Mas por que isso? O que você percebeu aí nos tem estudos que mostram que isso não é um privilégio e nem um defeito da área. Né? Há um percentual de uma pesquisa do Ruther lá, também na década de 60, 70, ela foi revisada em Harvard em 80, que 90% de nós, esse cérebro primitivo, esses sabotadores, por exatamente eles ainda estarem aí. Eu gostei de um exemplo, eu fiz recentemente uma pós em Psicologia Positiva, Saúde e Bem-Estar, e alguém diz assim, lembra quando você está assim, cochilando e você está caindo de algum lugar,
Pois é, esse é o teu cérebro primitivo, né? Que a gente dormia onde? No chão? Não, no chão eles me comem, então tem que dormir em cima. E aí você dorme e aprofunda, cai do galho, né? Então, assim, para mostrar que ele ainda está aí. Você está no século XXI e para sobreviver nesse mundo, quem não chora não mama, na escola, em casa e etc. Né? Então, outro dia eu estava num restaurante, isso é uma história que eu conto antiga, e aí a criança para lá e para cá, né, zureta, porque ou a criança tem um tablet na frente amarrado na cadeirinha, ou os pais sem capacidade de dizer não, ou de estabelecer alguns limites, porque sofre com isso, e a criança por dentro do restaurante, até que divertidamente ela bate na porta do banheiro e cai. Cai e começa a chorar. Imediatamente eu olho e aí a mãe vem correndo desesperada, mãe zelosa, né? Ai, cuidadinho do meu neném, caiu, meu Deus. Ela vai dar um tapa na porta, diz, porta feia, derrubou o meu neném. Aí veio um monte do homem, que o homem não sente dor, não sente uma série de coisa. O homem é macho, né? O homem é alfa, né? Não diz que está com dor. Aí ele vem e diz assim, larga a mão, piá, larga a mão, não chora, homem não chora, que é isso, pô, levanta aí. Isso não foi nada. Eu digo, como não foi nada? Então são várias coisas, né? Claro que foi, dói, né? Não desqualifique o meu sentimento. Então, veja, eu estou aqui colocando rapidamente várias coisas. Nós temos sabotadores, mas também temos as nossas crenças que são impulsionadoras. Quais são elas? Eu sei quais são as minhas. Então, revisitar o passado, que pode ser por meio de terapia, e aí uma das competências já muito faladas, e agora elas voltam com muita força, né? Uma delas é a inteligência emocional. A capacidade, isso nós chamamos de autoconhecimento. Quem sou eu? Por que faço o que faço? Quais são minhas forças? Quais são meus limitadores? Como esses limitadores bloqueiam as minhas forças? É por isso que a gente corre aqui, né? Porque fica em estado de alerta por alguma situação de risco, e isso confisca a nossa amígdala, isso deixa a gente no estado de alerta. Então, se eu não conseguir gerenciar, se eu não conseguir me conhecer, com certeza eu vou dar muito mais ênfase para o negativo do que para o positivo. Então, nós temos que treinar a observação, a percepção, mas como eu já disse, a gente está muito agitado. A gente não vive, a gente funciona. Olha o que eu estou dizendo. Frase do Mário Sérgio Cortella. A gente não vive, a gente funciona. E aí, como a gente funciona, agora disparar a fazer mindfulness. E tem gente que discute mindfulness não é meditação. Né? E que, cara, é a mesma coisa, só que nós estamos dizendo assim, ó, a minha avó dizia, calma, respire, fundo, solte os ombros. Se for possível, feche os olhos e respire 10 vezes. Nossa, ela não fez curso de mindfulness, nem de meditação. Mas tem uma sabedoria incrível aí. Assim como também ela tinha uma crença de que comer e tomar banho morria. E ela não estava de todo errado. E quando eu chegava do treino, eu passava, e aí eu queria só acostumar com uma coisa que você falou, tem gente que é preguiçosa pra caramba, né? Você dizia assim, pô, vamos lá. Eu, durante muitos anos, acordava às 4 horas da manhã, às 5 estava lá no Parque Iguaçu para remar, dentro do barco. Às 8h30 estava no trabalho, e depois vinha para casa rapidamente, tomava um lanche, pegava minha bicicleta e ia para a faculdade. Durante muitos anos. E não morri. Então, quando a gente quer, quando a gente tem um objetivo, ele não precisa ser grande, a gente precisa estar disposto a se comprometer com ele. Então, isso não é uma competência, é uma consequência de um querer verdadeiro e autêntico. E a pergunta é, do que você vai abrir mão? Do que você está disposto a abrir mão? Ninguém quer abrir mão de nada. Então não é possível. Assim, por isso que o sucesso é mal interpretado. Então, eu preciso entender a percepção, olhar para as minhas... eu falava da minha avó, né? Então, aí eu passava pela cozinha, já dava uma beliscada, vó, bota aí porque eu quero almoçar, estou morrendo de fome, depois eu vou tomar banho. Ela falou, não, primeiro banho, depois almoço.
Eu digo, não, vó. Ela falou, você quer morrer? Eu digo, então me abraça aqui, vamos se abraçar, porque eu primeiro vou comer e depois vou tomar banho. E de sacanagem, eu comia, ia tomar banho, e de vez em quando eu gritava, vó, o que foi? O que foi? Eu falei, não, eu queria só saber se ela estava por perto. Né? Assim, só por segurança. Crenças. Crenças geram pensamentos. Pensamentos levam a emoções. Emoções, palavras, escrito, hábitos, destino. Então, quando você começa a perceber-se e também perceber o outro, o que ele pensa, como é que a gente vê isso no WhatsApp? Como é que a gente vê isso nas coisas que eles escrevem? Você começa a ver um padrão que pode ser vicioso ou virtuoso. Um padrão em que ele fica mais tempo no negativo do que no positivo. Não é que a gente só fique no negativo e não só no positivo, mas as pesquisas mostram que é muito mais para o negativo, a gente passa muito mais tempo nesse negativo, com uma mente muito agitada, e é por isso a importância do acalmar, do aquietar, do observar, né, do mentalizar. Quantos atletas, né, adianta treinar de véspera? De véspera eu passo mentalmente. Né, eu revivo, eu já sei o que eu vou fazer amanhã, qual é a roupa que já está separada, qual vai ser o trajeto, como é que eu quero chegar lá, o que... Pô, né? Então, assim, é um déjà vu. Mas será que as pessoas investem nisso ou elas querem fazer? Elas querem a ação do corpo e esquecem que eu preciso me preparar mental e emocionalmente, porque o que vai pegar naquele momento, o que vai fazer a diferença, está exatamente aí, junto com as outras coisas. Faz sentido isso? Sim. Pessoal, vamos perguntando aí, hein? Não, isso tem tudo... Cada vez mais eu estou ouvindo isso das pessoas que eu tenho conversado, caramba, porque eu tenho falado com muitos atletas de endurance, né? Então, igual você comentou da Dailza Damas, você pode dar o exemplo dela aí depois, mas assim, pessoas que já fizeram... Conhecer a Dailza também, o Igor de São Paulo, que fez bate e volta no Canal da Mancha, o meu amigo aqui que vai fazer Leme Pontal, que vai dar 72 quilômetros, o outro que está treinando para 85, o outro que está aqui nos assistindo, o Edgar Coelho, que nadou durante 21 horas, 48 quilômetros, pegou mais da metade da prova, aí, quase 24 quilômetros, correnteza contra. Então, para você ter cabeça e não desistir também. E assim, e nas lives que eu tenho um amigo meu que é de endurance, ultramaratonista, né, compete pelo Brasil, aí do time Brasil, todos eles são unânimes em falar, a prova você ganha, também eles são de endurance, passa de um determinado tempo, e esse tempo não é nem tão longo, vamos pensar isso, a gente está falando de uma prova de 21 horas, mas passou de 3 horas, depois não é mais físico, lógico. Né, um pouco não é mais físico, entre aspas, mas é assim, é com a cabeça, porque o teu corpo já entrou no flow lá, já entrou no modo avião, e agora você tem que ter cabeça para poder continuar fazendo aquilo. Então... Porque pode não entrar no flow, né? Exatamente. Um bom período. Se prepara para isso mentalmente, né? Vamos colocar aí a parte do equilíbrio mente e corpo, que é o diferencial, que é aquele que meu amigo comenta aí, que é a mente campeão, que é o atleta campeão, que é o que vai estar buscando com menos esforço, vamos dizer assim, porque ele já interiorizou aquilo, então chega lá mais fácil, mais tranquilo, vamos dizer assim, porque preparou a mente, né? Já mentalizou, já desenhou a prova na cabeça. Então, eu que agora estou indo para distâncias maiores, vamos pensar assim na água, que eu estou captando, estou começando a entender verdadeiramente o que eles estão dizendo. E faz todo sentido, né, Marcelo? Sim, eu vi que você, inclusive, divulgou, ficou muito curioso com o livro, né? A maratona, eu acho que é Maratona Aquática, né? Fiquei curioso em ler, eu gosto muito de ler e estou sempre me aprofundando nos exemplos dos mais variados, né? De pessoas simples. O meu TCC na faculdade foi sobre o pipoqueiro, que foi da minha escola, da faculdade, de um parque aqui em Curitiba, né? Como é que essas pessoas
conseguiram realizar seus objetivos tendo uma atividade muito simples. Então, fica aí a dica de leitura muito legal. Agora, a pergunta é, quantos investem nisso? Quantos realmente se dedicam? Aí, assim, né, é aquele desespero. O time começa a perder, chama para fazer uma palestra motivacional. Ah, não dá para você dar umas pinceladas aí? Não, não dou. Isso não é pílula. Né? Então, assim, isso é um processo de desenvolvimento individual e coletivo, dependendo da modalidade. Então, eu conheci a Dailza num processo muito interessante, porque eu dava aula numa academia na década de 80 e ela começou a fazer, ela levava o filho para aprender a nadar. E aí nós nos conhecemos e começamos a conversar, e ela disse que tinha um sonho, e ela morava no interior do Paraná, no noroeste e tal, e aí quando veio para Curitiba, aí nunca pôde realizar, que é aprender a nadar. Aos 27 anos, ela então veio pela necessidade do filho e o interesse de começar a nadar. E ela começa a nadar. E aos 32, ela resolve cruzar o Canal da Mancha. Uma pessoa do lar, recém-separada, com um filho, né, como ela diz, pilotava cozinha, fogão, e eu aprendi maravilhas com essa. Eu saí nadar com ela muitas vezes. Às vezes você me ajuda? Ajudo. Às vezes eu saía nadando, às vezes eu saía de caiaque do lado. Ela dizia, vamos. Você falou do leme ao pontal, você dizia, de Caiobá para de leste. Né? Assim, imagina nos 40 quilômetros, eu dizia assim, Dailza, não dá. Ela deu a volta nele de Santa Catarina, a Fernando de Noronha, Lago Titicaca, mas enfim. Dailza, a primeira vez que foi ao Canal da Mancha, ela não cruzou. Ela saiu no horário errado, planejamento, associado com uma coisa que talvez ninguém saiba. Ela tinha medo do escuro. E ela dormia sempre com uma luz acesa, pequena. E aí, quando ela aborta aquela primeira travessia, ela volta e faz uma análise do que aconteceu. E diz, não, você tem que sair às 3 da manhã. Uhum. E naquele dia ela saiu junto com tantos outros. E aí o vento foi aumentando de força, e eles foram retirando as pessoas, né? E as ondas começaram a aumentar, e quando o vento chegou na força 5, ela diz, aí começou aquele ioiô, aquele sobe e desce e tal, e ela disse, e agora? Eu estou morrendo, né? Aquela pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou louco, o que é isso e tal? Né? Se não der agora, vou ano que vem, vou depois. Ela disse, não, mas se eu parar agora, eu vou parar com medo. Se eu continuar, eu vou continuar com medo. Eu me preparei muito para isso. E aí é que eu insisto com isso. O quanto as pessoas abdicam da preparação, em todos os ramos. A preparação, ela é tão fundamental do que a execução. De novo, quanto eu estou disposto a parametrizar isto, se essa é a palavra. Eu sábado acompanhei um treino dos meninos da luta, que eles vão ter disputa de cinturão. Na preparação física, eu disse, vocês foram mão de obra ou vocês pensaram o que estavam fazendo? Da primeira rodada no circuito para a segunda, quanto que você vai melhorar? Né? Como é que você está resistindo a cabeça que está baixando o braço, a perna que já não sobe mais, aí você só está fingindo? Porque na hora que estiver no ringue, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto round, aí que o troço vai pegar. A hora que você abaixar a mão, ele te dá no meio. Eu disse assim, puta, me preparei tanto, será? E ela dizia assim, bom, então eu vou continuar. Primeiro, eu confio na equipe. Segundo, eu me preparei muito e vou trabalhando a minha cabeça o tempo inteiro. Ela sai para chegar num lugar e chega em Calais. Ninguém acreditava, porque até então a Globo daí ficou sabendo que já passava de 17 horas e aí a Dailza ainda estava na água e foram lá fazer uma cobertura, né, para ver quem que era essa brasileira maluca. E aí ela, inclusive, conta, né, assim, emocionada, que ficou 1 hora para nadar 100 metros, por conta da correnteza. 1 hora para nadar 100 metros. E nós somos muito amigos durante muitos anos. E quando completamos 50 anos, ela já estava com um tumor no cérebro, já tinha feito uma cirurgia, nos encontramos para planejar os 50 anos. Fizemos planejamento de palestras e eventos, de uma série de coisas, e ela foi embora para Santa Catarina, Porto Belo, e no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu recebo um telefonema de que ela tinha sofrido uma parada cardíaca e aí, a ser transportada, teve uma segunda e não resistiu. Mas ela está aqui comigo.
Com certeza, Marcelo. Como muitas outras, né? Como muitas outras pessoas que me ensinaram, que ainda estão aí, a trabalhar a cabeça. Né? Então, a preparação ela é fundamental. Tem um custo. Eu fiz 1.500 quilômetros a primeira vez que eu fui para me preparar para Santiago de Compostela e caminhei por volta de 500. 1.500 quilômetros. Diz, mas é pouco. Eu digo, não, eu fui experimentando, fui vendo, sempre carreguei a mochila, era conhecido como o homem da mochila. Não tive bolha. Ah, porque você é puro, que diz que quem tem bolha tem pecado. Então tem a missa do peregrino para expurgar os pecados. Então, quando eu não tenho pecado, eu vou embora. Ligo para minha mulher e diz assim, eu sou um homem, né, abençoado. Não, é treino. É treino. Né? Então, eu acho que... E tem... final da década de 50, o Roger Bannister é um inglês. A milha era corrida em 4 minutos. E o cara disse, não é possível. Eu vou correr em menos de 4. E o cara se preparou, fez 3,59 e pouco. Meses depois, bateram o recorde dele. Aí eu disse assim, o que aconteceu? Uma genética nova, uma vacina? Não. Tá aí, né? Então, quando fracassamos, né, ou quando a vida nos dá um choque, é que a gente pode ficar desamparado e alguns reagem. Eu, ao longo desses meses, fazendo quimioterapia, olhando as pessoas, né, aqui me disseram, você vai tomar banho, você vai botar roupa, você vai fazer a barba? Claro que eu vou trabalhar. Vocês acham que eu vou ficar em casa assim? Quando eu entro para trabalhar, eu entro como se estivesse em qualquer outra organização. O meu cérebro precisa entender, a minha postura precisa entender. Quando eu vou à quimioterapia, eu me arrumo para ir para a quimioterapia. Mas precisa se arrumar para ir na quimioterapia? Claro. Até para as pessoas me olharem e dizer assim, rapaz do céu. Né? Eu chegar lá... Você não está entregando, né? Você está mostrando para o teu cérebro que você está... Tô aqui. Não tô me largando, não. Tô com dor? Tô. Tá desconfortável? Tá. Mas a pergunta é, o que é que eu faço com os recursos que eu tenho, com o momento que eu tenho agora? Eu tenho projetos de curto prazo. Por exemplo, eu disse pro o pai do namorado da minha filha, eu não vejo a hora do segundo semestre estar bem e estou trabalhando diariamente para pegar a minha moto no segundo semestre e ir até Cascavel. Conhecê-los pessoalmente. E porque eu adoro andar de moto. Ah, você tem garantias de que vai acontecer? Não. Mas hoje eu dei um passo a mais para aquele que é um objetivo de curto prazo. Eu tenho um objetivo de médio prazo, que é, em 2022, fazer o caminho da fé, ir até a Aparecida do Norte, 600 quilômetros, e voltar ao caminho de Santiago para agradecer pela cura. Ah, mas qual é a certeza que você tem? Nenhuma. Mas hoje, ao levantar, eu disse o que eu preciso fazer e que me coloca mais próximo dos meus objetivos. E pode ser que eu não tenha conseguido fazer todos. E eu anoto no meu diário de bordo, que me acompanha. E amanhã vamos de novo. E amanhã vamos de novo. Ou seja, é fazer gestão à vista. É deixar os lembretes para que a gente não esqueça do que é importante fazer. Então, aqui, ó, prática atencional diária. Ao acordar, antes de levantar, falo, Deus, gratidão pela vida. Eu escolho ser feliz. Eu apenas observo, constato e ponto. Não faço nenhum julgamento. Deus, por favor, me mostre um milagre. Me mostre algo mágico. E aí, estou eu, respeitando todas as pessoas que estão aí, suas convicções religiosas, a sua... Vou falar de espiritualidade. Pego este livro. Num dia em que eu já fazia 3 semanas que eu estava imerso aqui numa escuridão, em junho, eu cheguei a tomar eu tinha 3 tipos de opioide, de morfina, né, para poder segurar a dor. E aí diz, a doença é o caminho. A enfermidade, eu não vou ler tudo, né? A enfermidade nos ajuda a entender
e a conquistar a saúde. Se não encontra o caminho, aquele que está perdido. Só encontra o caminho aquele que está perdido. Só se cura quem está enfermo. Só sabe amar aquele que andou pelo deserto da solidão. Somente encontra a plenitude de viver aquele que sentiu o vazio existencial. O ponto mais escuro da noite é onde se inicia o alvorecer de um novo dia. Lindo. E aí, isto era 5 da manhã. Eu mandei um print para o meu irmão, que está em Portugal, disse para ele, veja que eu acabei de ler e eu tomei uma decisão. Eu vou sair desse buraco. E aí eu vim nesse processo de assim, é isso, né? Eu não preciso ficar aqui. Eu não sei onde isso vai dar. E o meu projeto de longo prazo, para costurar aqui e já abrir para você, quando eu fiz 40 anos, e eu falo isso há muitos anos, ano retrasado eu fiz uma palestra na Itaipu, uma pessoa levantou a mão e disse, eu estava 20 anos atrás, quando o senhor falou sobre isso. Eu primeiro levei um susto, depois de ter passado o susto, eu disse, aonde eu gostaria de estar daqui 40 anos? Eu disse, puta, eu gostaria de fazer uma palestra aos 80 anos, assim, vigorosa, do jeito que eu costumo fazer. 40 anos. Beleza. Qual é o título? Atitudes pessoais e resultados de sucesso, um empreendedor de sonhos. O que você vai falar e contar? E aí comecei. Dia 11 de março do ano passado fez 20 anos, que foi no dia do meu aniversário. 3 dias depois, as dores começaram e aí eu descobri que estava com câncer. Eu disse, rapaz, todos os anos eu faço uma foto, correndo, remando, fazendo alguma coisa, porque é importante você registrar, lembrar, revisitar constantemente, semanalmente, diariamente, quinzenalmente, enfim, para poder, né, se automobilizar. Eu disse, capaz. E a foto deste ano passado é eu depois de uma biópsia. Então estou com um jaleco daqueles que a bunda fica de fora. Disse, nossa, que exposição. E eu falei, não. Sucesso não é só as vitórias. Sucesso é lidar com isso. E eu não estou fazendo fake. Eu quero estar subindo. Não, não estou. Estou careca, estou muito mais magro do que estava. Às vezes não estou bem. Mas olha quanta energia está aqui. Minha mulher disse, você fica maluco quando você está fazendo isso. Eu digo, pois é, daí é que eu tiro a minha energia. Sim. Depois de brigar muito, depois de me perguntar por que comigo, eu entendi que eu ainda posso pensar em mais 20 anos, mesmo não tendo garantias. Mas eu já tomei algumas decisões. Simplificar a vida. Quero fazer muito mais coisas que gosto, e para isso eu preciso simplificar. Não preciso acumular, aliás, eu tenho que desapegar para poder aproveitar, porque daqui até os 80, de 61 até os 80, quanto eu tenho de mobilidade, né, para poder ir de moto, fazer, viajar, pegar um motorhome, sei lá, fazer tantas coisas que eu ainda quero fazer. Então, tomei algumas decisões, mas a palestra continua. Atitudes pessoais, resultados de sucesso, um empreendedor de sonhos. E espero, com certeza, e vou fazer muito para chegar lá. Então, essa é uma parte da matriz de performance. Né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vejo que quando a gente ganha, e uma experiência que eu já tive, aí você pergunta, por que ganharam? E aí uns caras do futebol, já trabalhei no futebol, no futsal, porque a gente fez gol, professor. Eu digo, não. Os caras de sacanagem. Vocês ganharam porque fizeram um gol. Digo, meu Deus, eu não tinha ligado uma coisa a outra, né? Não sou da área. Eu disse, tá, cara, é sério isso. Eu digo, mas e como é que a gente faz gol? Ah, professor, é isso, professor. Tá de sacanagem comigo, né? Eu digo, não. Aliás, vou até te fazer essa pergunta. Por que vocês não ganharam? Então, assim, se a gente ganha, comemora, vibra e tal, vai para casa e não aprofunda isso. Perde. Amargura, traumatiza, deprime, encontra culpados, racha o grupo, enfim. Ou você mesmo se autopune, e etc, etc, e não faz esse circuito. A primeira pergunta é, como eu conquistei esse resultado? Que coisas positivas, e isso foi um aprendizado lá do meu erro em 2000. Por quê? Se eu vou no circuito negativo, primeiro eu não aciono positivo.
Então eu tenho que ajudar, de alguma maneira, as pessoas a iniciarem aqui, né, olhando para o que fizeram e que foi positivo, para elas compreenderem que aquilo contribuiu. O que é que eu fiz e que gerou o resultado, positivo ou negativo, mas foi positivo. Então veja, eu estou falando das duas coisas. Se eu conquistei ou se eu perdi, eu fiz coisas positivas. Sim. Não é que o São Paulo perdeu, ou qualquer outro time, que eles não fizeram coisas positivas, mas não foi talvez suficiente. Então a pergunta é, o que é que eu fiz, ou poderia ter feito mais, e que teria ampliado o marcador, né? Então o cara faz 1, 2, recua. Não, vamos continuar fazendo. Né? Ou o que eu poderia fazer para ampliar ou para reverter? E a gente não faz esse raciocínio. Só então eu pergunto, o que é que eu fiz e não podia ter feito, mesmo tendo ganhado? E se eu perdi, né? O que é que ele fez e que eu não fui capaz de perceber? Marcelo, deixa eu te interromper aí primeiro para... Obrigada por ser tão autêntico que você está se abrindo para a gente aqui. Eu sempre falo para quem são os primeiros, que tem gente que eu desvirginei nas lives, né? Você já é palestrante, mas tinha gente que morria de vergonha. Mas eu falei, a gente fica tão inteirado, eu e você, que a gente esquece que tem um monte de gente, estamos aqui com 40 pessoas assistindo, né? Mas obrigada por tua sinceridade aí e demonstrar a tua emoção. Eu também já tive lives aqui que me segurei para não ir aos pantros, porque a gente se conecta e realmente a energia chega, né, mesmo de longe. Mas eu queria aproveitar para também... Você está ganhando várias palminhas, estão te chamando de guerreiro, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, passou muita gente, mas guerreiro, que adora te ouvir. Tem gente que já falou que também teve, acho que alguém do Colégio Decisivo, teve uma palestra com você em 2009 e lembra até hoje. Muitos se chamam de professor aqui, que né, foram teus alunos, e enquanto eles também estavam elogiando, eu ouvindo você, e vou falar de novo, eu não vou conseguir... eu não consigo racionalmente entender ainda por que eu lembro tanto, né, agora sou eu que vou me emocionar, que eu também sou uma manteiga derretida, que quem me acompanha sabe. Mas você falando aí, eu lembrando de quando eu te conheci, da palestra que você deu, a gente está falando do ambiente organizacional, mas o que eu lembro... Eita, nós! Era algum exercício que você pedia para a gente, que era de confiança, né, sobre autoconfiança. A gente tinha que saltar e ver se os colegas iam segurar a gente. É isso que eu lembro. Eu não lembro de talvez hoje faça mais sentido para mim. Eu lembro... isso me traz a mensagem, né, que você quis passar na época, mas na época é o que você está falando. Eu era muito nova, acho que, né, o pessoal da Brahma na época era tudo 20 anos e pouco, e a gente... Uma baita responsabilidade, mas essa energia, essa forma de você... extrair o positivo, que é um pouquinho que você está trazendo agora, né? Você faz com teus alunos, com teus atletas, enfim, vamos ver o que a gente pode tirar do positivo dessa experiência. Você saltou lá e tua equipe te segurou. Tinha um outro exercício também da gente andar amarrado com o colega e um tá de olho fechado. Ou seja, você já trazia naquela época, e eu estou falando gente aqui de 20 anos atrás, essa questão para o meio empresarial, que tem tudo a ver com de humano, comportamento, de a gente poder desenvolver autoconfiança, coisas que o esporte, de alguma forma, traz, meio que intuitivamente, né? E se tiver um bom coach, um bom professor, um bom treinador, isso vai mais rápido ainda. Mas quem tem a experiência, né, que você traz, pô, impressionante como conseguir resgatar isso que você está falando aí. E quanto ao tempo, só para eu passar... O Instagram agora não come mais nosso tempo, não. Então, se você quiser legal. Falar, não tem problema. E você traz um aspecto tão importante que hoje ficou escancarado, que é a questão da liderança, do controle, da autorresponsabilidade, né? Então, nós falamos de confiança. Como é que a gente confia no outro? Né? Quando você estabelece, primeiro você tem
objetivos individuais e coletivos, né? Então, uma equipe só é uma equipe porque faz essa trajetória, senão é um grupo colaborativo. Sim. Então, eu pactuo com você e você não precisa me controlar. Eu tenho responsabilidade e vou fazer. E eu confio, né? Então, eu vou me jogar aqui, eu tenho certeza, por isso que ela disse, eu vou seguir, porque se eu tiver em risco, eles da equipe vão me alertar. Então, eu posso confiar. Essa é uma relação que precisa ser construída. Nós precisamos revisitá-la, nós precisamos pactuá-las. Eu mais o outro, para dar nós, precisa ter diálogo, discussão, negociação, dizer sim, dizer não e tantas outras coisas, né? Mas eu vejo assim, larga as pessoas em casa, agora bota todo mundo lá e acha que... Aí eu tenho que dizer, será que ele está trabalhando? Será que ele está de sacanagem? Ele está na piscina? Ele está não sei o quê? E aí o que você faz? As pessoas não botam a cara. Né? Você faz lá da aula, você faz um treinamento, você faz um... E as pessoas que vão lá, desabilitam o vídeo. Gente, o que é isso? Etiqueta hoje nas mídias sociais, nas redes sociais, é extremamente importantíssima. Então a pergunta é, por que você faz o que faz? Você não sabia que isso é um dos requisitos? Então volta para aquela questão. Cara, você está perdendo o seu tempo, vai embora. Né? Então, a autorresponsabilidade, quando ela não é desenvolvida nas pessoas, nas organizações, o desperdício e a corrupção é grande. Aí você tem que chamar isso de o departamento de compliance. Aí eu lembro, um dia que eu achei uma carteira na rua, eu cheguei em casa, faceirinho, né? E aí tinha cruzeiros dentro. Eu falei, puta, vou me dar bem pra caramba. Olha que uma carteira e tem dinheiro. Hoje eu vou me infartar. Ela falou, você achou, é? Eu digo, eu achei, achado não é roubado, não tenho culpa que o cara perdeu, né? Não sei nem quem é. Ela disse, tá, mas não é tua carteira. Eu falei, não, vó, não é, eu achei. Né? Já disse, achei, não sei de quem era, não vi, não encontrei. Ela disse, tá certo, mas não é sua, né? Você procura. Digo, procurou quem? Quem perdeu. Digo, não, pegar a carteira e vim embora, vim faceiro, estava super feliz. Mas ela continua não sendo sua, né? Você já parou para pensar, se você perdesse os teus documentos, isso, perdeu dinheiro, e ela me deu vários exemplos, eu fiquei olhando gelado para ela. Eu digo, não. Eu digo, o que você pensa em fazer? Eu digo, você não pensei nada ainda, agora que eu estou começando a pensar. E ela disse uma frase que é mais ou menos o que a gente já viu compartilhado no Instagram, em tantos outros lugares, né? Agora não é mais no traseiro do caminhão. Certo é certo mesmo que ninguém faça. E errado é errado mesmo que todo mundo faça. Então, assim, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Agora virou moda, né? Assim, me enche o saco isso, desculpa a expressão. Né? Agora é meião de compressão. 3 sachê de carbo gel para o cara fazer 5 quilômetros. Bem legal. 2 garrafas. Sabe, daí começa umas neuras. Você vai dizer, qual é o teu tênis aí? É o Nimbus 15, 17, 18? Eu falei, não, é o 9 ainda. Aí você vê os quenianos correndo descalço, o tênis furado. Aí outro dia me encheu o saco esse negócio, porque agora é tudo galão de água, não é garrafinha, não é mais caramanhola, squeeze, é garrafão. Aí um dia eu dizer meu amigo lá na FIT, e ele diz assim, eu vou com um regador desses de posto que enche lá, o negócio do para-brisa, que se rega lá, limpinho, lavadinho, tudo, botei do esteira e socando, de vez em quando eu parava, pegava aquele troço, tomava assim. E aí, lógico, você vai chamando a atenção, né? Até que uns loucos vieram me perguntar, escuta, o que você está fazendo? Eu falei, não, cara, isso aqui é que eu botei um produto aqui, tal, e ele precisa ter uma aeração, e aí a gente precisa de muita água, porque sabe como é que a gente pede eletrólise, e os caras só me olhando. E aí, pá, eu desbaratinei, né? Contei um monte de lorota. O Heron no dia seguinte vem pra mim e diz assim, cara, deu maior repercussão. Os caras estavam querendo saber como é que não é, como é que faz. Eu assim, que caminhento um troço desse. Mas é legal, mas também porque é bem o que eu com alguns aqui das antigas, atleta raiz mesmo, né? Agora tem esse negócio de atleta raiz, atleta Nutella, mas eu acho que surgiu por pessoas que pensam da forma que estão trazendo, que eu compactuo também. Tem muito isso, né? Com as redes sociais apareceu mais ainda, porque agora eu tenho o relógio X, o tênis Y, então eu
igual você falou também, eu nunca precisei de carbojar para fazer uma corrida de 5 quilômetros. Se sai para correr até 1 hora, você não precisa necessariamente repor nada, a não ser água, depende do está muito calor. Então, assim, ficou muito marqueteiro algumas coisas. O Iron é um exemplo disso, né? Quando a gente fala da prova do Ironman, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que começaram a falar, não, o Iron Full, não sei se você já ouviu falar aí, Marcelo, mas eu não conhecia até 4 anos atrás, o pessoal falando, o Iron Full, você já fez o Iron Full, que negócio de dizer Iron Full? Para mim era Ironman e o meio Iron, ou provas de longa distância. Agora não, agora se você fez o Ironman, você tem que falar que você fez o Ironman Full. Porque entendeu? Porque agora tem o Iron. Foi uma jogada de marketing, aí até da própria organização, porque aí fica, né? Agora tem o Iron 70.3, nada mais que era o que a gente chamava de meio Iron. Então, assim como esse exemplo do Iron, tem várias outras coisas aí, mas você fala com um atleta raiz, você fala com os profissionais e eles falam na linha que você colocou. O meu amigo ultramaratonista toma um copo de café e sai para treinar. Ele é louco? Não, ele repõe, ele faz a alimentação adequada, mas não precisa tomar milhões de bomba, milhões de suplementos, milhões de não sei o que, não. Tem uma equipe toda cuidando e as pessoas não são loucas, né? Mas essa coisa aí tem muito marketing, muita parte envolvida de patrocinadores. Tem muita grana, né? Muita empresa que serve disso, né? Com certeza. Algumas coisas hoje se resumiram a pequenas frases, né? A soluções milagrosas. Então, assim, whey protein, batata doce, arroz sem sal, frango, né? Suplementos alimentares, mindfulness resolve o problema do mundo, né? Não, cara, suplemento é para suplementar, né? E eu, só para não alongar, mas eu tive uma experiência de 87 a 96 em que eu fiz ginástica aeróbica de competição. Então eu saí de uma modalidade e eu trabalhei no Rio, o Short Triathlon de Caiobá saiu do meu escritório da Idealiza Marketing e Eventos, né, em parceria com o SESC e com as federações. Então não foi uma ideia do SESC, foi uma ideia dos amigos que já faziam triatlon, Adiro Romeu, os Abreus. Então, assim, um grupo de pessoas, né, a Cíntia e várias outras, eu não queria não nominar aqui as pessoas, né, o Gastão, né, então pessoas que nos ajudaram, a gente experimentou, eu fiz um triatlon que não existia o short ainda, fiz um triatlon de Amadruga, quase morri de hipotermia em Santos, enfim, e nós fizemos o primeiro short triatlon que vai aí para mais de 30 anos. Quando eu falo isso, e aí depois eu entrei na ginástica aeróbica, eu já dava aula nas academias, o Nelson, que talvez já tenha saído, que ele precisava sair, o Mauro Ghiseline, meu querido, aí tive que aprender do zero. Fazer balé, fazer ginástica rítmica, fazer peso, mas ao mesmo tempo ser muito seco. Eu tinha uma equipe de competição multidisciplinar. Eu tinha nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, tínhamos lá 3 preparadores físicos, coreógrafo, tinha um cara que vinha de Rosário para fazer coleta de lactato. Então, assim, eu tinha que comer 5.400 calorias e não tinha suplemento. Ainda não era a era dos suplementos. Então nós fomos buscar a Flora, que foi a nutricionista do Amir Klink, para entender o que é que ele estava fazendo e o que os caras não estavam fazendo. Né? Bom, quando eu fui para a ginástica aeróbica, aí as coisas começaram a mudar e todo esse trabalho mental, eu tive lá com essa psicóloga que nos atendeu e foi brilhante. Né? Tem uma coreografia de 1 minuto e meio, você fecha os olhos, ela diz, eu vou contar até 3 e nós vamos passar a coreografia. Mas passar a coreografia aqui. E quando ela separa, eu e a minha dupla tínhamos que reproduzir o momento da posição daquele instante. Olha o nível de loucura, em qualquer lugar. Bom, então eu estou dizendo isso porque, na verdade, criou-se um mito para algumas coisas. E as pessoas embarcaram. Isso me dá muito desconforto. CrossFit é bom? Mas não é para todo mundo. Eu tenho grandes amigos que têm estúdios de CrossFit.
mas tem muita gente que eu conheci que estourou. O cara não tem o elemento básico. Então, o que eu fazia quando tinha academia? Bota o cara lá numa máquina e faz ele entender o que é a fase concêntrica, a fase excêntrica, como é que você faz a extensão, como é que você... Aí você mete o cara para fazer e diz assim, agora virei crossfiteiro. E aí você se arrebenta. E isso para um monte de coisa. Né? Então, eu tenho me afastado disso. Né? Não quero ser melhor nem pior. Mas eu acho que a gente, de novo, tem que acabar com essa servidão. Não é porque todo mundo faz. A minha pergunta é, por que eu tenho que fazer? Me traga algumas razões, alguns... E aí, lógico, eu não sou burro e não sou besta. Né? Mas, porra, assim, ó, eu tenho uma bicicleta alemã, Bulls, que eu comprei usada. Eu não paguei R$2.000 há 6, 7 anos atrás. O cara trouxe da Alemanha, um cara da Copel, que veio de volta para o Brasil, trocou a bicicleta. O cara que me atende, o Renato Barão, meu querido amigo, falou, tem uma bicicleta aqui, ela não custava, acho que R$1.800. Eu acho que é isso, ou R$2.000, enfim, mas era muito barato. Ele falou, olha, o cara não quis, está aqui, está na tua medida. E eu comprei. Ela não tem freio a disco, a suspensão não é ativa, é V-brake e tal. E outro dia eu fui andar, ano retrasado, e aí quando nós nos reunimos no Parque Barigui aqui, aí chegaram os bonecos e disseram assim, nossa, tua bicicleta é V-brake? Eu disse, eu vi o quê? Ah, V-brake é com as pastilhas. Ah, não tem? Não tem. Suspensão não tem. Ah, é de carbono, não é. Ah, não é. Daí botei um óculos. Quando eu estive em 87 no Mundial, onde o Jamur competiu lá em Colorado Springs, e aí eu trouxe da Oakley, eu trouxe um óculos, que agora começou a virar moda, aqueles óculos grandes, assim, né? Que vem até aqui embaixo, que não embaça, que você troca as lentes, né? Aí o cara disse, nossa, que óculos engraçado o teu. Eu falei, puta, Lázaro. E aí nós saímos do Parque Barigui até o Canelinha, dá uns 50 quilômetros de volta. Só que tem uma serra cascuda na volta. Eu falei, seu lazarento, você vai ver agora. Porque aí, indifere se a tua... Você pagou 70 numa Cannondale, ou se a minha é mais simples. O que vai mudar, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E por várias vezes eu dava aquela paulada vindo lá de trás, parava lá em cima e dizia assim, hoje eu não tô bem. Mas de sacanagem, quando os caras chegavam, eu não tô bem hoje. E o cara que estava conduzindo, o Luciano, dava risada. Sabia que eu tava de sacanagem? Ah, porra, vai catar, bicho. De gente assim, eu quero distância. Vai te catar, procure tua turma. É o que minha amiga tá falando aqui, é o tiozinho, não é o caso, né? Mas é o que a gente fala, tem os tiozinhos da bicicleta de barra forte que passa a gente e você fica perguntando, mas como, né? E essa é a pergunta, como é que o cara de chinela de dedo mete aquele tranco e vem naquele passão, naquele fixo, assim, né? E agora viram moda as bicicletas fixas. Na minha época de ciclismo, lá atrás, né? Quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, e hoje eu compartilhei, né, uma foto minha do meu pai quando ele ganhou a minha primeira Monarch, né? Hoje é aniversário da morte dele, e eu tenho uma foto, né, preta e branca, lá na década de 70, devia ter uns 10 anos de idade, né? E eu comecei a correr de bicicleta. Juan Carlos Timon, que era o técnico uruguaio da seleção brasileira, morava no meu prédio, me via para cima e para baixo, e ele começou a me levar para cima e para baixo, e eu aprendi a pedalar, e já tive 4, 5 bicicletas, tem uma Spin em casa, tem uma Speed, uma mountain bike, enfim, eu sempre fui apaixonado por bike. Então, essas coisas, para mim, elas são uma paixão, assim, sabe? E eu acho que a gente precisa, de novo, simplificar. A gente precisa... não há necessidade a gente embarcar nessa loucura desenfreada, assim. Eu recebi uma postagem, agora, domingo, domingo, segundo, R$70 mil, uma bicicleta. Fiz por um amador, um cara que está, né, como o Jamur na época, né, na seleção, isso faz uma diferença brutal. O capacete, a roupa, mas é brutal, porque é centésimo, milésimo, aquela diferença, né? Mas para nós, a gente precisa cuidar da qualidade de vida. E aí eu gostaria de
de ir fechando a minha ideia, né, a gente precisa cuidar da saúde. Eu acho que a pandemia nos deu a possibilidade, não é garantia, de nós revermos as nossas relações, de nós entendermos que nós estamos em casa e que não é obrigação fazer, não é ajudinha, é compartilhar serviços que ficaram esquecidos e que num modelo patriarcal é de responsabilidade da mulher, o homem cuida de prover e que nós vamos ter que negociar. Isso é um exercício diário de negociação, de sim, de não, do que é possível fazer, quem faz, quem não faz, que as coisas não aparecem por acaso, que tem filho, quem é que usa a internet agora, como é que a gente pode fazer. Então, é uma série de coisas que está exigindo de nós uma inteligência, da qual a gente, já foi dito aqui, não foi estimulado para ter. Volta a comando e controle nas organizações, reforçando, é por isso que tem tanta gente doente, e eu me pergunto a mim, será que eu não estou sendo suficiente nos programas de liderança? Mas as organizações geridas lá em cima precisam mudar, mas será que as pessoas que estão lá estão dispostas a essa transformação? Eu diria, olha, pela curva da mudança eu passei por todas as fases. Da negação, a raiva, a barganha, a depressão, a começar a olhar para fora, a começar a encontrar soluções, a começar a caminhar. Mesmo sendo alguém que faz e passa por isso e fez treinamento. Eu me peguei em todas essas posições. Só que eu passei por elas, né, com um pouco mais de discernimento. Então, quem não tem esse repertório, com certeza, eu vou falar uma palavra, entendam o que eu quero dizer. Quando eu digo é mais fácil desistir, não é que a gente está falando que seja fácil. Talvez a única solução que ele tenha visto neste túnel seja a depressão e o suicídio. E quem sou eu para julgar uma pessoa, fazer qualquer comentário? Muito pelo contrário, eu me pergunto, o que eu não fui capaz de enxergar, porque eu não tenho o poder de fazer tudo, mas o que eu não fui capaz de enxergar para poder, de alguma forma, apoiar. E aí eu fecho dizendo exatamente o que aconteceu hoje. Quando ele me chamou, eu estava na hora do almoço. E para mim, eu aprendi que o almoço é sagrado. É uma escolha que eu faço. Não atendo nem minha mãe, porque foi ela que me ensinou a mastigar devagar, a não ingerir muito líquido, a conversar com as pessoas e esquecer o celular, desligar o celular, deixar em casa o celular, desintoxicar dele à noite, para poder dormir e fazer uma regeneração. E aí ele me chamou, quando terminou o almoço, eu escrevi para ele e falei, agora eu não posso falar, mas assim que eu retornar para casa, isso era 11h30, quase meio-dia, foi 4 horas da tarde. Eu digo, putz, eu tenho que me preparar ainda para a palestra, estou terminando o texto e tal. Mas eu digo, ele me sinalizou que está precisando. E talvez esse instante, essa escuta, essa palavra, possa fazer toda a diferença. Esse é o meu propósito de estar aqui. Obrigada. Obrigada por nos emocionar também e estar ajudando tanta gente aqui que estão falando. Foi uma live de valores humanos, de conscientização, de muito aprendizado, Marcelo. Acho que para mim, para todo mundo, parabéns aí pela tua trajetória, pela tua força interior que compartilhou com a gente, de estar fazendo você passar por essa doença, por tudo que você está passando. Não tem como a gente falar que a gente entende o superficial, né, Marcelo? Eu acho que mesmo quem tenha tido uma doença similar ou qualquer outra, passado por algum problema igual você passou, para poder chegar um pouquinho mais perto, mas é o que a gente comentou aqui também, cada história é uma história, cada cabeça é uma cabeça, o suporte envolvido é diferente, não tem como comparar as pessoas, mas não. Eu que agradeço, fico à disposição nas redes sociais, LinkedIn, Marcelo Caranguerra. Eu preciso abrir uma outra página no Facebook pessoal, mas tem Marcelo Caranguerra Desenvolvimento Humano, que lá você pode curtir, a gente segue.
Meu e-mail eu coloquei lá, vocês podem, né, se eu puder ajudar, ou se eu souber de alguém, fico à disposição, um carinho enorme que eu tenho, um respeito pelas pessoas. Eu queria encerrar lendo a frase final daquele meu diário, né, daqueles meus lembretes que diz: o câncer não me pertence mais, ele já se foi, eu estou curado. E eu escrevi isso lá quando eu resolvi sair dessa loucura. Já fiz a cirurgia, agora é só fazer a químio para não ter remissão e seguir com os projetos de vida. Espero vocês daqui 19 anos na minha live Atitudes Pessoais, Resultados de Sucesso, Empreendedor de Sonhos. É nóis! Obrigada, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Um beijo grande. Beijo grande, boa noite. Muito obrigada. E até Valeu, a próxima. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.